graça e a paz, igreja, a graça e a paz para você que está aí na sua casa, cultuando ao Senhor aí no seu lar. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria celebrar mais um culto ao Senhor aqui nessa casa. É uma alegria, ao mesmo tempo, uma tristeza a gente celebrar também o nosso último culto aqui nesse ano, aqui nessa casa. Não vou falar último culto, né, pastor? Se eu vier visitar aqui, eu vou pregar de novo, em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos embora, senão eu vou começar a chorar. Ezequiel capítulo 2, a gente vai ler o capítulo 2 inteirinho, do versículo 1 até o versículo 10. Ezequiel capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Amém? A palavra de Deus diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique de pé. Gente, não é fique de pé, é fique em pé. Minha sogra vai estar orgulhosa de mim, senão você mata o português, gente. Está corrigido? O meu estava fique de pé. Ele me disse, filho do homem, fique em pé, que eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. E ouvi aquele que me falava. Ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se revoltou contra mim. Até hoje, eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o Senhor soberano. E quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. E você, filho do homem, não tenha medo dessa gente, nem de suas palavras. Não tenha medo, ainda que o sequem espinheiros, e você viva entre escorpiões. Não tenha medo do que disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora sejam uma nação rebelde. Você lhes falará as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação, abra a boca e coma o que lhe vou dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava o rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados dele estavam escritas palavras de lamento, pranto e ais. Curve a tua cabeça, meu querido, minha querida, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor, por mais uma vez podemos ministrar a tua palavra, por mais um domingo estarmos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, por mais um dia, Senhor, podemos estar com os nossos irmãos, adorando, louvando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Pai, que a tua palavra possa, Senhor, transformar os nossos corações rebeldes, assim como a tua palavra nos diz. Por isso nós clamamos a ti, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade para falar aos nossos corações, que os nossos corações estejam sensíveis, Senhor, ao teu falar, sensíveis ao teu agir, que haja transformação, que haja cura, que haja mudança de rota neste lugar, ó meu Pai, e nas pessoas também que irão assistir esse culto, Senhor, em seus lares, Senhor, em seus trabalhos, através do Spotify também, ó meu Pai, por podcast. Nós clamamos a ti que a tua mensagem seja divulgada, Senhor, e faça diferença na vida de cada irmão e irmã. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, essa é a história do chamado do profeta Ezequiel. Todos aqui conhecem Ezequiel. Ezequiel é muito famoso pelo Vale de Ossos Secos. E geralmente a gente pega essas mensagens do livro de Ezequiel. Ele fala, a gente praticamente sempre prega a mensagem de Vale de Ossos Secos. Mas essa é a história do chamado do profeta Ezequiel. E eu procurei, gente, essa história para pregar para vocês aqui nessa noite. Eu creio que o Senhor é quem me conduziu
a ler essa história para vocês. Como todos sabem, gente, hoje é o nosso último culto aqui como seminaristas da Igreja Metodista em Vila Rica. E isso me fez refletir um pouco sobre a nossa caminhada aqui em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo, e sobre o nosso chamado de pastorear o rebanho do Senhor. Creio que a pastora Sueli também vai se encontrar nessa mensagem hoje. O chamado de Ezequiel, não diferente do chamado dos outros profetas, ele vinha com uma difícil tarefa, gente. Não pense que o chamado de um profeta é fácil, mas o chamado de Ezequiel, ele vinha com uma difícil tarefa, e a tarefa era de levar a verdade às pessoas, de levar a palavra de Deus àquele povo, àquela nação, de levar as profecias que Deus trazia a eles, levar muitas vezes exortação àquele povo, mas também levar cura, provisão e milagres sobre a vida daquele povo, sobre as pessoas daquele lugar. Agora o chamado, gente, de Ezequiel, ele é muito mais rico do que a gente imagina. Gente, a Bíblia inteira ela é muito mais rica. Por isso que a gente deve ler a Bíblia todos os nossos dias. Se você lê ela uma vez, você volta, lê ela de novo, depois volta, lê de novo, e assim é pro resto da sua vida. Porque o livro é muito rico e as mensagens do Senhor, elas se renovam todas as manhãs. Não é só as misericórdias, mas a mensagem também. Ao olharmos o texto de Ezequiel, que nós acabamos de ler, nós conseguimos extrair algo muito maior do que o chamado de Ezequiel. O texto, ele começa dizendo: ele me disse, filho do homem. Essa expressão, filho do homem, ela aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel. Gente, eu lembro quando eu era pequeno, quando um pregador falava, essa palavra aparece mais de 150 vezes na Bíblia. Eu pensava, cara, ele ficou lendo a Bíblia inteira, ficou contando mensagem por mensagem, cara, até chegar no número exato. Mas não, gente, a gente pega do livro, tá? A expressão filho do homem aparece mais de 90 vezes no livro de Ezequiel. E o que me chama a atenção dessa expressão é que quando nós voltamos à raiz da palavra, e a raiz dessa palavra em hebraico, o livro de Ezequiel foi escrito em hebraico, a palavra filho de quer dizer natureza de, ou indicando a raiz ou a essência de Ezequiel. E a palavra homem, ou do hebraico Adam, que para nós a gente conhece muito como Adão, em seu plural significa humanidade. Então, essa expressão, filho do homem, que nós encontramos mais de 90 vezes no livro de Ezequiel, pode ter certeza que quer falar algo muito importante para nós nessa noite. E eu quero que você guarde isso no seu coração para o resto da sua vida, gente. O que coloca então essa palavra natureza de humanidade, coloca Ezequiel no seu devido lugar. Qual lugar é esse? Sendo Ezequiel então de natureza humana, e não mais do que isso, traz então a nossa memória que Ezequiel não passa de um homem de origem do pó da terra. Pronto, simples assim. Ezequiel não passa de um homem, assim como eu e como você, extraído ali do pó da terra, origem do pó da terra. Porém, ao perceber a insistência de Ezequiel em deixar registrado essa expressão tantas vezes no livro, nos leva a interpretar a importância dessa expressão que ele traz em seu livro. E eu vou usar essa expressão no significado plural da palavra Adam, ou Adão, ou homem, que a expressão plural quer dizer humanidade. Vamos lá. Quando a gente pega o livro de Ezequiel, a gente vai ver que Deus dá uma ordem a Ezequiel nesse texto que a gente acabou de ler. Deus ordena a Ezequiel. Porém, o chamado de Ezequiel não é isolado só para ele. Eu quero que você preste atenção nisso. Quando a gente então faz
a gente pega a raiz dessa palavra, filho do homem, a gente vai ver que Deus não está falando só com Ezequiel. Quando ele fala, ei, filho do homem. Gente, quem aqui lê a Bíblia, gente, sabe que quando Deus fala com uma pessoa, com um profeta, geralmente ele fala o nome do Abraão. Ele troca o nome de Abraão para Abraão, não é? Muda o nome de Jacó para Israel, e assim vai. A gente vai ver que o livro inteiro sempre Deus está chamando e falando com os profetas pelo nome, mas com Ezequiel é diferente. Com Ezequiel, toda vez que ele se dirige a falar com Ezequiel, ele fala filho do homem. Então, o que me leva a entender que o chamado de Ezequiel não é só para ele, mas abrange toda a humanidade que está disponível a ouvir o Espírito de Deus. Porque filho do homem, o plural, humanidade, tantas vezes escrita, quer dizer então que Deus está querendo falar não só com Ezequiel, mas com toda a humanidade. Por isso essa palavra de Ezequiel é para você que está aqui nessa noite, para você que está aí na sua casa, olhando esse texto e refletindo sobre a nossa vida aqui em São Paulo. Para estudar, eu percebi que na verdade eu não estava sendo chamado naquele dia lá em 2017, que nem a Ana Flávia falou, que a gente fez o POV, e daí a gente decidiu vir aqui para São Bernardo do Campo. Nós não estávamos sendo chamados naquele dia, mas o chamado do Senhor para a nossa vida já tinha sido determinado muito tempo antes de eu nascer. Quando a gente olha então essa palavra de Ezequiel, Deus falando com Ezequiel, mas no livro de Ezequiel, mas falando para a humanidade, aí então é que eu consigo perceber que realmente existia um chamado para a minha vida já há muito tempo atrás. Eu percebi que na verdade nós não passávamos de homem e mulher natural do pó da terra, mas disponível a escutar a voz do Espírito. Querido, o que eu quero dizer a você é que Deus já determinou, ou Deus já estabeleceu o chamado dele para a sua vida. Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim: que chamado é esse? Como eu já escutei muitas vezes, gente, diversas vezes, pessoa falando: eu ainda não sei qual é o chamado para a minha vida, eu não sei o que Deus quer da minha vida, eu não sei o que Deus quer usar na minha vida, eu não sei para onde eu vou, eu não sei, Deus não me revelou. Mas o que a palavra de Deus está nos dizendo aqui é que esse chamado Ele já determinou. Ele já determinou o chamado do Gabriel Natanaã, da pastora Sueli, da Nilza, da Isabela, do Davi, do Bruno, da Ana Thaís, do Renan, de todo mundo. Já existe um chamado pronto para cada um de nós, assim como tem para mim e para Ana Flávia. Ele já determinou e estabeleceu um chamado para a sua vida, porém a forma e a disposição que você está tendo de se relacionar com o Espírito Santo faz com que você escute ou não o comando do Senhor para a sua vida. E é isso que a gente vai ver no livro de Ezequiel, a disposição de Ezequiel em escutar o chamado de Deus para a vida dele. Repare que Deus não fala para Ezequiel: Ezequiel, eu vou te mandar para uma nação. Sabe, muitas vezes eu já escutei pregação, eu acho que eu até já preguei sobre isso, gente, de falar: Deus te chama pelo nome. Realmente, Deus te chama pelo nome. Mas entenda que Ezequiel entende que aquele chamado era muito maior do que ele. Deus fala: ei, filho do homem. Sabe o que ele entende? Ele não está chamando o meu nome. Mas Ezequiel fala: está falando comigo, porque eu pertenço à humanidade. Agora fala sério, gente. Quantos profetas, quantos homens existiam na época de Ezequiel?
e todos eles eram filhos do homem. Todos eles. Agora entende que só o Ezequiel é que tem a disposição de encarar aquela mensagem para ele, dizendo: eu sou filho do homem. Vocês entendem? Ezequiel então tinha uma disposição de se relacionar com o Espírito Santo. Você talvez tenha que ter uma disposição para se relacionar com o Espírito Santo, para escutar o que o Espírito Santo quer dizer para a sua vida. O texto vem dizer então que Deus dá um comando a Ezequiel e diz assim: fique em pé. Gente, o texto já começa aí. Fique em pé, fique ereto, fique em posição de combate. É isso aí, Paulo. Gente, alguém já viu aí um filme de guerra? Algum soldado lutar sentado? Alguém já viu um filme de guerra um soldado lutar deitado? Não vale atirador de elite. Tem que ser mais antigo, gente. Era na espada ainda. Não tem, gente. O comando de Deus então para Ezequiel é: fique em pé, ereto, fique em posição de combate. O que me leva a entender que aquele que se dispõe a ouvir o chamado de Deus deve estar preparado para seguir, para caminhar, para andar, para avançar. Não se avança sentado, não se avança deitado. Você pode até engatinhar um pouquinho, mas gente, você vai demorar muito tempo para chegar onde era para chegar. E ainda corre o risco de você ser morto na batalha. Então, olhando para a minha vida, ao me dispor a ouvir o chamado de Deus para a minha vida e Ana Flávia para a vida dela, nós já tínhamos alguma ideia, gente, de que algo iria mudar. Não, né, amor? A gente só não sabia quanto iria mudar. Mas conforme o tempo foi passando e a gente foi caminhando em direção a cumprir o chamado de Deus, Ele foi revelando. Na verdade, Deus foi revelando que na verdade queria mudar era tudo. Não era só um pouquinho, era tudo. Porém, se nós não dessemos ouvido ou espaço para ouvir o que Deus tinha para falar conosco, certamente nós não teríamos caminhado em direção de cumprir o chamado dele para a nossa vida. Eu não estaria aqui, Ana Flávia não estaria aqui nessa noite. Vocês entendem a importância de estar disponível a ouvir o que o Espírito tem para a sua vida? Você pode estar sentado e não cumprindo o que era para você cumprir. Talvez o Maurício seria um ótimo pregador. Não, né, Maurício? Se Deus te chamou para isso, o que te impede? Mas pense se o Maurício não escutou, não deu espaço para o Espírito Santo. Talvez ele até escutou e falou assim: não é de Deus, nem sei, não é de Deus. Gente, deixa eu falar algo para vocês. Eu vim aqui, o Bruno foi um dos primeiros caras que eu conheci aqui em São Bernardo do Campo. Eu não sei se eu cheguei a abrir isso para ele, mas gente, eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo, penso numa crise. Meu primeiro ano, eu não tinha ideia do que eu estava fazendo aqui. Eu simplesmente falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Não fui chamado para ser pastor. Estou doido. Não era isso. Não era isso, não era isso. Eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E isso e aquilo. E quantas vezes eu pensei em desistir e falei para a Ana Flávia: pega as coisas, vamos embora. Pega as coisas, vamos embora para Piracicaba, vamos embora para minha cidade. Lá eu conheço tudo, lá eu sei quem é quem, lá eu sei de tudo.
Eu nasci lá, vivi lá minha vida inteira, vambora. Mas Deus pegava e falava assim: ô, já está aqui, cara, o que você vai fazer lá? A essa altura do campeonato você quer desistir? Você já veio. E daí me trazia à memória o porquê que eu estava ali. Porque eu tinha recebido um chamado lá, Deus tinha falado fortemente ao meu coração, tinha usado várias pessoas para falar: vai, larga tudo que você tem, vai morar no Pombal. O que me faz entender também, gente, que Deus não fala com aqueles que estão prostrados por preguiça. O chamado de Ezequiel prova que Deus não fala com aqueles que insistem em permanecer parado, estagnado, conformado com a vida que tem. Gente, todo mundo aqui conhece a nossa história. Eu sou administrador, eu era comprador lá em Piracicaba. Na Flávia tem 150 mil faculdade. Não é tudo isso, é 3 e um mestrado. Mas, gente, o que fez a gente largar tudo lá e vir para cá? Sabe o que era? A gente não se conformava com a vida que nós vivíamos. Uma vida medíocre. Uma vida na média. A gente olhava e falava: não, existe algo maior, eu não sei o que é, mas não é isso que é para nós. A minha vida não é só trabalhar, estudar, ir na igreja aos domingos, voltar para casa e fazer filho. A minha vida não é andar de carro novo, a minha vida... Não. Essa não é a vida que Deus tem para minha vida, para mim. Essa não é. Agora, o que é, não tenho a mínima ideia, mas não é. O texto ordena a Ezequiel, mas o texto ordena a humanidade. Está escrito no livro de Ezequiel, mas o que Deus está falando é para a humanidade. Se coloque em pé para o que eu vou falar com você, diz o Senhor. Se coloque em pé, Daniel, para o que o Senhor quer falar para a sua vida. Então Deus começa a dizer a Ezequiel: eu vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se revoltado contra mim. Entenda, gente, a mensagem de Deus a Ezequiel, ela é abrangente, pois quase não se falava dos israelitas como nação, mas sim como povo. O texto então vem falar dos israelitas como nação. Gente, nação é muito maior. Você está falando de nação, está falando para mim, está falando para você, está falando para a galera que está na rua, para a galera que está aí, drogado, para a galera que está aí, precisando escutar o evangelho de Jesus, indo para o inferno. É para a nação. Gente, por que a palavra de Deus chegou hoje na sua casa? Por que a palavra de Deus chegou hoje aqui nessa igreja? Por que eu estou pregando isso? Sabe por quê? Porque não era para eles lá, era para você. Simples assim. Era para mim, era para você, é para tantos outros. A palavra de Deus, ela é atual, ela é abrangente, ela é para uma nação. Isso me fez entender que a mensagem de Deus para Ezequiel não se tratava apenas para Ezequiel, e sim para toda a humanidade. Não se tratava apenas para os israelitas, e sim para as nações. Deus não falou: João e Ana, vocês vão pastorear lá na igreja metodista X, na igreja metodista Y, na igreja metodista W. Não foi assim. Mas sim existe uma nação
que necessita ouvir a minha voz. Existe uma nação que necessita ouvir a minha voz. Não importa se vai ser na igreja X, Y ou Z, mas onde eu enviar vocês, é porque eles precisam ouvir a minha voz. Sabe o que isso significa, gente? Que na verdade todo o povo, todas as gerações têm morrido e sofrido porque fecharam os seus ouvidos para ouvir o Espírito e fecharam os seus olhos para ver o que Deus tem para nós. Sabe, gente, essa palavra ela faz sentido para quem está lá fora, mas ela tem que fazer sentido para você que está aqui dentro e não tem dado fruto há muito tempo. Essa palavra tem que fazer sentido para você e tem que gerar transformação na sua vida. O chamado do profeta Ezequiel é para mim, mas é para você. Deus fala uma nação rebelde, uma nação obstinada, porém Ele deixa claro a Ezequiel, quer eles ouçam ou deixem de ouvir o que você está dizendo, saberão que existiu profeta entre eles. Quer eles escutem ou não, quer eles obedeçam ou não, eles saberão que existiu profeta entre eles. Hoje mesmo na escola dominical, a gente leu aqui um versículo que fala, Deus já enviou os profetas para falar. Já foi enviado os profetas para falar, eles não deram ouvidos não. Muito pelo contrário, gente. Eles queimaram eles. Agora o comando de Deus para Ezequiel é o que Ezequiel devia fazer, era o quê? Falar. Gente, é tão simples falar. Alguém conhece o Marcos aqui, gente? Gente, o Marcos é falador, viu? Quando ele dispara a falar, até espuma o canto da boca, gente. Tô brincando, cara, não espuma não. É que tá de máscara, não dá para ver. Mas, gente, Deus ele queria que Ezequiel falasse. Agora, como que ele se dirige a Ezequiel? Filho do homem, humanidade. O que ele está falando para você hoje é: abra sua boca para falar. Abra sua boca para falar, Cadu. Eu sei que você é tímido, cara, mas abra sua boca para falar. Abra sua boca para transmitir a mensagem de Deus. Foi isso que Deus falou para Ezequiel. O comando de Deus para a sua vida é: abra a sua boca, faz-me ouvir a tua voz. Eu amo escutar a tua voz, diz o Senhor. Ele te ama, gente. Deus ainda diz: não tenha medo, fala para Ezequiel. Ezequiel, não tenha medo, ainda que sequem espinheiros e você viva entre os escorpiões, não tenha medo do que eles disserem, nem fique apavorado ao vê-los, embora seja uma nação rebelde. Gente, eu lembro do medo que eu senti quando eu vim para... Gente, sou do interior, gente. Andar em São Paulo, para mim, pergunto para a Ana Flávia, vidro só fechado, de jeito nenhum que eu abria, nem no bairro. Vidro do carro, tô fora. Um medo lascado, a gente andava na rua, lembra? Meu Deus, achava que ia ser assaltado toda hora. Graças a Deus, nunca fomos. A gente nunca foi assaltado aqui, graças a Deus. Eu lembro do medo que eu senti quando eu mudei de cidade. Eu lembro do medo que eu senti em trocar de igreja. Eu lembro do medo que eu senti estar seguindo um rumo na minha vida que eu não tinha ideia de onde ia dar. Agora olha a mensagem para Ezequiel: não tenha medo, pastora. Não tenha medo. Não tenha medo.
Mas eu sentia medo, gente. Sentia medo de estar seguindo um rumo na minha vida que eu sei lá onde ia parar esse negócio. Mas aí eu entendi, gente, que eu não era mais funcionário de uma empresa, mas sim agente de transformação. E agora eu respondo não para um patrão, mas eu respondo para Deus, pois Ele me chamou e Ele te chamou. Agora, como que as coisas com Deus funcionam, gente? Gente, não existe relacionamento com Deus que não seja por meio da fé. Não tem. Não tem como você se relacionar com Deus a não ser por meio da fé. Agora, eu não conseguia ver Deus me chamando e falando: olha, João, você vai ser pastor, vai ser seminarista lá na igreja metodista em Vila Rica, depois eu vou te mandar, vou te nomear lá para Avaré, que é para onde a gente vai, e a sua vida vai ser assim, 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 assado. Não. A única coisa que eu podia ter era fé. Fé em saber que Deus é quem estava comandando a minha vida. Fé em saber que era Deus é quem estava conduzindo a minha vida, que está conduzindo a minha vida, que vai conduzir para o resto da vida. Não tem outra forma de você obedecer a Deus a não ser por meio da fé. Não tem, Davi. Não tem, cara. Você pode ler quantos livros você quiser. Não tem como você obedecer a Deus se não for por meio da fé. O que é a fé, gente? Vai, escola dominical. Oh, que beleza. Orgulho, Misael. Oh, todo mundo respondeu. Certeza das coisas que não se veem. Agora Deus te chama para falar. Mas sabe o que você faz? Você se cala ao invés de falar. Querido, Deus já sabia com quem Ele estava falando aqui. Ele sabia com quem iria estar aqui nesse culto hoje à noite. Deus já conhecia tudo, Deus já sabe de tudo, gente. Não contaram isso para você? Deus já sabe de tudo. Ele sabe como é que você está agindo no seu coração aí hoje. Ele sabe como que essa mensagem está fazendo na sua vida, o que você está pensando. Ele já sabe de tudo, gente, de tudo, de tudo, de tudo. Agora, sabe por que os profetas morriam naquela época? Sabe por que os primeiros cristãos também morreram na época deles? Porque eles falavam. O profeta só morria porque falava. Todo mundo aqui já ouviu falar que a gente não colocou alguns livros da Bíblia que a Igreja Católica usa na Igreja Protestante? Todo mundo aqui já ouviu falar? Existem alguns livros da Bíblia que elas estão na Bíblia da Igreja Católica, mas não estão na Bíblia do Evangelho Cristão ou dos protestantes. E então, toda a história que a gente sempre ouviu falar é que Deus não falava com o povo naquela época. Então a gente entendeu que não era a mensagem de Deus para as nossas vidas, certo? Todo mundo escutou toda vez isso. Sabe o que acontecia, gente? Nesses 500 anos, eu não lembro se é 500 anos, mas nesse tanto de anos, sabe o que acontecia? Os profetas que falavam, eles morriam. Então os profetas pararam de falar as profecias. Eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de expor as profecias, porque eles iam ser mortos. Então eles decidiam não falar. Então continuou sendo escrito, realmente não eram palavras de profetas. Não estou julgando que está ou não está na Bíblia, só estou explicando para vocês. Aqueles profetas decidiram se calar durante esse período. Eu vejo gente dentro da igreja, gente, que já se converteu há um tempão,
e só reclama de problema, só fala de doença, reclama da falta de dinheiro, mas não traz um visitante para a igreja, não faz nada, 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 e já há muito tempo isso. Sabe o que é isso, meu irmão? Esse irmão, essa irmã já perdeu a missão que existia dentro do seu coração. Esse irmão e essa irmã perdeu o amor, perdeu a coragem de falar. Ao invés de se colocar em pé, como Deus mandou, e caminhar, decidiu sentar e esperar. O chamado de Ezequiel não se isola nele. O chamado de Ezequiel expande para a humanidade. Querido e querida, Deus te chama para andar. Deus te chama para se colocar em pé e caminhar em direção ao chamado dele. Deus te chama para falar. É isso que a gente aprende no livro de Ezequiel. Falar o quê? As minhas palavras, diz o Senhor dos exércitos. E o texto continua dizendo: mas você, filho do homem, ouça o que lhe digo, não seja rebelde como aquela nação. Olha o que Deus diz à humanidade: não se moldem a eles. Ei, eu te escolhi. Eu te escolhi, Akira, para você estar aqui hoje. Eu te salvei, eu te ensinei, eu te enviei. Eu estou aqui agora, presta atenção. Não se torne rebelde. Não se molde aos padrões do mundo. Não, não, não. Meu Deus, gente, quantas vezes eu fui tentado a fazer o que eu não queria fazer. Aqui na faculdade de teologia, gente, ou na minha casa, ou andando na rua. Quantas vezes eu cedi às tentações de fazer o que eu não queria fazer. Quantas vezes? Quantas vezes me revoltei com algumas coisas na própria faculdade de teologia. Quantas vezes me rebelei. Agora olha o que Deus diz: não seja rebelde. Não seja rebelde. Não se torne como esse povo rebelde, como essa nação rebelde. Quantas vezes eu me revoltei com pessoas na igreja, com uma palavra meio torta, uma palavra meio mal falada. Quantas vezes? Quantas vezes eu me tornei rebelde? Quantas vezes? Quantas vezes você se tornou rebelde? Ou talvez você esteja ainda rebelde. Mas presta atenção aqui, gente. A Bíblia não é, gente, para quem pecou, para quem não pecou, mas sim para quem peca diariamente. Essa é a Bíblia que eu leio. A Bíblia, ela não é para quem está saudável, mas para aqueles que buscam cura do Senhor todos os dias. A Bíblia, ela não é para os bonzinhos, mas para aqueles que necessitam que a misericórdia do Senhor se renove todas as manhãs na sua vida. A Bíblia, ela não é para quem não é rebelde, mas para aqueles que carecem de transformação. A Bíblia é para mim. A palavra de Deus é para você também. Se você é rebelde como eu, é para você. E sabe por que Deus diz isso à humanidade, gente? Ele sabe das propostas diárias que você tem, Paulo. Ele sabe das limitações que você tem. Ele sabe dos desejos que você tem, Lucas, dos anseios. Ele sabe do medo de ser pai agora, né, cara? Responsa, hein?
Eu não estou preparado para ser pai, não, cara. Assim como não estou preparado para ser pastor, mas Deus, Ele capacita e prepara a gente. Ele sabe da vontade de pecar que a gente tem, da ganância, e por isso Ele diz: não se molde a esse padrão de pessoas. E para que isso não aconteça, olha o que eu lhe dou, Ele diz a Ezequiel: abra a boca e coma o que eu lhe vou dar. Então olhei e vi a mão de alguém estendida para mim. Nela estava um rolo de um livro que ele desenrolou diante de mim. Em ambos os lados deles estavam escritas as palavras de lamento, pranto e ais. Gente, quando nós olhamos o livro de Ezequiel, pode ler o livro de Ezequiel, não é muito longo não. Lê o livro de Ezequiel inteiro aí, você consegue enxergar e ver que o livro de Ezequiel está carregado de palavras de lamento, pranto e ais. Carregado. Não se molde a esses padrões, porque eu estou dando novas palavras para sua boca. Quem vai fazer você falar sou eu, mas você precisa se dispor. Quando você abrir a sua boca, as palavras que você vai proferir não são palavras suas, mas palavras que eu vou colocar no seu coração, na sua boca. É isso que o Senhor diz a Ezequiel, é isso que o Senhor diz à humanidade. E aqui eu vou caminhando para o final da mensagem, gente, dizendo: a profecia de Deus, ela sempre se cumpre. Deus falou para Ezequiel: eu vou colocar uma nova palavra na sua boca. Vão ser palavras de lamento, vão ser palavras de pranto, vão ser ais. Gente, a minha mãe conta que mulheres de oração iam orar lá na minha casa quando eu era pequenininho, em reuniões que existiam nas casas antigamente. Eu fui criado na igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Piracicaba. Só depois a gente veio a conhecer a igreja metodista e acabou indo todo mundo para a igreja metodista. E existiam reuniões de orações nas casas, e acontecia muito na minha casa essas reuniões. E uma mulher, por meio de revelação, uma irmã, por meio de revelação, falou para minha mãe, quando eu era pequenininho, ela falou: existe um pastor aqui nessa casa. Existe um pastor aqui nessa casa. Gente, eu nunca imaginei ser pastor. Na verdade, eu nunca nem quis ser pastor. Mas a profecia de Deus sempre se cumpre, Gabriel. Sempre se cumpre. A profecia que os profetas alertavam o povo sobre Jesus se cumpriu. Agora, o povo deu ouvidos? Não deu, gente. Jesus nos revela profecias dizendo da sua volta. Meus irmãos, Jesus vai voltar. Eu não sei se é hoje, eu não sei se é amanhã, se é daqui 10, 20, 30 anos, eu não tenho ideia. Mas a verdade é que Jesus vai voltar. Por isso eu digo para você: pare de viver a sua vida como se Jesus não fosse voltar hoje, Bruno. Para, cara. Para de ficar com a sua boca fechada, achando que Jesus não vai voltar hoje, achando que você vai acordar amanhã na sua vida medíocre. Para de viver a sua vida achando que você é dono dela. Para de ficar pensando: Deus vai levantar outra pessoa para ajudar o irmãozinho lá, ele não precisa de mim. Ei, se Deus colocou essa vida na sua vida, essa pessoa na sua vida, é para você pregar para ela. Se Deus colocou você naquela vizinhança sua, é para você falar de Jesus para ela. Não é para o outro. Se Deus te colocou no trabalho que você tem hoje, com as pessoas que você se relaciona hoje,
é para você falar de Jesus. Abra sua boca e fala. Falar o quê? As palavras que eu vou lhe dar. As palavras que eu vou lhe dar, diz o Senhor. Talvez você entende que não é a hora nem lugar, muitas vezes. Não, mas como que é? Pô, meu trabalho é corrido, é isso, é aquilo. Não é hora, não é lugar de falar isso. Deixa eu falar para você, gente. Toda hora é hora e todo lugar é lugar para falar de Jesus. Talvez você entende que, não sei. Toda hora é hora e todo lugar é lugar. Você fala de inúmeras coisas, você fala de futebol, você fala de política, você fala mal do seu chefe, você fala mal da pessoa que não trabalha direito, você fala mal de um monte de coisa, mas de Jesus não dá para falar. Fala da chuva, fala do calor, fala de tudo, mas de Jesus não dá. De Jesus não dá para falar. Pare de viver sua vida dessa forma, querido. Deus quer usar a sua vida. Deus tem prazer em escutar a sua voz. Deus tem esperado ansiosamente para que você se coloque em pé. Ele tem esperado você ouvir o chamado que Ele tem para a sua vida. Gente, eu não estou falando de coisa sobrenatural aqui. Eu estou falando daquilo que já foi falado para você. Eu estou falando daquilo que você sente no seu coração. Deus tem pressa, gente. Ele quer que você caminhe, Ele quer que você ande, Ele quer que você avance. Por isso, querido e querida, você que não tem andado, você que está sentado, você que está deitado, prostrado, falando, não. Queria que você tomasse uma decisão na sua vida hoje. E dissesse para Deus, Deus, realmente, eu tenho um chamado. Eu nem sei qual é. Mas assim como João pregou, o chamado é para a humanidade, então eu tenho um chamado. Eu nem sei qual é, mas eu quero ouvir qual é esse chamado para a minha vida, porque eu quero seguir esse chamado para a minha vida. Queria convidar o Ministério de Louvor aqui. Sabe, querido, a caminhada com Deus, ela nos ensina demais. Eu cheguei aqui em São Bernardo do Campo e eu chorava, gente. Chorava porque eu não sabia a água que eu queria comprar, que tinha para comprar, sabe? Água mineral. Eu chorava por causa disso, gente. Mas deixa eu falar para vocês, eu vim para essa igreja eu aprendi que ser pastor não é pregar. Eu aprendi que obedecer um chamado de Deus para ser pastor vai em acolher um irmão que foi agredido e chegar todo cheio de sangue na sua casa. Eu aprendi que ser pastor não era saber orar, falar bonito. Eu aprendi que ser pastor era incentivar as pessoas a estudar. Eu aprendi que ser pastor às vezes era você tampar um buraco de uma falta de uma pessoa. Talvez de um pai, talvez de um irmão. Na verdade, a minha caminhada, nossa caminhada aqui em Vila Rica, nos fez enxergar
que na verdade eu não tinha nada a ensinar, mas a aprender. Agora, se eu não tivesse me disposto, se a Ana Flávia não tivesse se disposto a ouvir o que Deus queria, que era para eu sair da minha casa, que era para sair da minha cidade, do conforto do meu lar, que era para vir para cá, passar perrengue, conhecer um monte de gente maravilhosa, eu não ia aprender nada. Por isso eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã, saia. Saia do lugar que você está hoje. Ouça o que o Espírito Santo quer dizer para você, porque Ele vai abrir um caminho maravilhoso, que você vai conhecer pessoas novas, você vai ganhar famílias novas, irmãos, filhos. Querido, você que quer viver o chamado de Deus para a sua vida, eu queria convidar você a se colocar em pé. Só você que quer viver. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda tua graça e te dê paz. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, e conceda tua graça e te dê paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Profetiza isso sobre a sua vida. Profetiza isso sobre a sua família. Sabe por quê? Porque as profecias do Senhor, elas sempre se cumprem. O chamado do Senhor para a sua vida vai se cumprir. Você vai ouvir a voz do Senhor sobre a sua vida e Ele vai mudar a sua história. Gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos, e a bênção te acompanhe por detrás e te
necessitamos dar espaço para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, nós não queremos mais viver a nossa vida medíocre, nós não queremos mais viver a mesmice, nós não queremos mais viver conformados, ó meu Pai, com este mundo, Senhor meu Deus. Pai, que a Tua graça, que o Teu poder